Olá, eu sou o professor Eligilson e estou aqui a pedido da professora Elizabeth para ministrar para vocês a aula Tendências da Educação Física, da disciplina Didática da Educação Física. Bom, na aula de hoje iremos tratar das 5 tendências da educação física ao longo da história. A primeira tendência, higienista, ela data de 1930, ou seja, do período que vai de 1889 a 1930, portanto, na Primeira República. A segunda tendência militarista, que vai de 30 a 1945. A terceira pedagogicista, que vai de 45 a 64. A quarta, a esportivista ou competitivista, que vai de 64 a 85. E a quinta, popular, que vai de 85 até os dias atuais. Bom, a primeira tendência higienista, ela vai até 1930 e foi bastante importante e teve uma influência e uma significância muito importante por ser utilizada pelo governo como uma estratégia de combate aos problemas graves de saneamento básico, ou seja, de saúde pública. O Brasil, naquele período, vivia um problema sério de saúde pública e viu por bem utilizar a educação física como estratégia de saúde. Os médicos da época, inclusive os higienistas, trouxeram a influência das estratégias de programas de saúde familiar e trouxeram para dentro da educação física e utilizaram essas estratégias nas escolas. O Brasil vivia um problema seríssimo de saneamento básico e precisava urgentemente que fosse feito alguma coisa. Então, a educação física foi essa ponte, né, de utilização e até nos dias atuais ainda se vê a educação física atuando muito na saúde. Inclusive, a educação física é uma área da saúde. Essa foto à direita, ela retrata muito bem como era essa época. Vocês vejam ali as filas, né, de escovação, de lavação das mãos, que acontece ainda nas escolas. Né? Hoje nós temos nas escolas agentes de saúde, mas naquela época eram os professores de educação física os responsáveis por essas atividades. De 1930 a 1945, acontece a tendência militarista, e era um período de pré-guerra, portanto era um contexto muito complicado, muito tenso na época, e o objetivo fundamental da educação física era a obtenção de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta e a guerra. Ou seja, a educação física era vista como o principal instrumento, a principal estratégia dentro das disciplinas escolares para capacitar as pessoas para, se precisarem ir à guerra, e mesmo para suportarem aquele período tenso que era de pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. Então, a educação física deveria ser suficiente e rígida para elevar a nação à condição de servidora e defensora da pátria, como diz aí o Dario Rangel. Passando para frente, a educação física militarista tinha uma influência muito grande e muito rígida e foi fundamental para que as pessoas tivessem um senso, né, de capacidade física e mental de suportar aquele período, né? Um período muito tenso, um período que trazia muitas incertezas, né? Porque muitas pessoas não conheciam, não haviam ainda passado por um conflito de tamanha grandeza, que era um conflito de guerra mundial, e a educação física trazia esse componente além de capacitar as pessoas com a força e com a coragem necessária para o combate e para suportar aquele período tenso, trazia também um componente moral, de fazer com que as pessoas
suportassem e tivessem o senso necessário para reagirem àquele período de extrema tensão. Depois de 1945 a 64, nós temos aí a terceira tendência, que é a pedagogicista, que concretiza-se e caracteriza pela ideia da educação física para além da prática instrutiva. Se nós tínhamos a prática instrutiva nos períodos anteriores, no período higienista e militarista, a partir da pedagogicista, a tendência da educação física passou a considerar as relações sociais de convívio entre os alunos como uma grande estratégia, um grande objetivo para uma socialização das crianças, né, e práticas de convívio social. Né. Ainda na pedagogicista, eram desenvolvidas algumas atividades como ginástica, dança, esporte, e eram meios de educação. Então, se nas tendências anteriores, na higienista e na militarista, a educação física tinha um componente, uma estratégia para determinado fim, a partir da pedagogicista, ela resgata o valor que teria a educação física como um componente educativo, de educação propriamente dito, né? Com estratégias capazes da aceitação dos jovens, às regras, ao convívio democrático, de preparar as novas gerações para o altruísmo, o culto às riquezas nacionais, etc. Então, nós temos aí uma tendência muito importante que traz para a educação física esse objetivo, essa concepção da educação física como componente realmente educativo. Na quarta tendência, que é a esportivista ou competitivista, que vai de 1964 a 85, é o período de 20 anos de regime militar. Portanto, a educação física ela passa a ter um componente novamente específico, que é o componente de rigidez, de respeito às regras, de moral, de valorização da pátria, do patriotismo. Então, a educação física teve um papel muito importante nessa época de 20 anos do regime militar. E a partir de 1964 a 70, ela é feita a associação entre a educação física, o esporte e a saúde. Então, o governo investiu muito na educação física como um meio, como uma estratégia para o desenvolvimento do esporte no Brasil. E o Brasil começou então a valorizar e nas escolas serem revelados talentos para defender, inclusive, o Brasil nas competições internacionais. E assim elevar a imagem do Brasil no exterior. O regime militar ele tinha um componente muito forte que era o patriotismo, né? O amor à pátria, como eu já havia falado. Então, essa representatividade do Brasil por meio dos atletas no mundo era muito importante para a imagem que o Brasil necessitava à época. Uma imagem de nação que prezava pelos valores morais, os valores do respeito, os valores do patriotismo, da civilidade, da cidadania. Então, essa época esportivista ou competitivista tinha esse fator muito importante, muito forte. Nesse período se buscava o aluno herói, né? Aquele arquétipo do herói, do vencedor, da pessoa que não desiste, a valorização do vitorioso. O importante não é ganhar e sim competir. Uma frase cunhada pelo barão de Pierre de Coubertin e era muito utilizada nessa época. E também era valorizado o perdedor, perdeu, mas competiu com bravura, lutou até o fim. Não era assim a perda em si que era valorizada, mas a questão da tentativa de retornar, de perder, mas perder com a cabeça erguida, como se dizia, né? Cai, sacode a poeira, levanta e dá volta por cima.
Era bem esse o espírito da época, né? O espírito do herói. E a tendência popular, a última tendência, que vai de 85 e até os dias atuais, que ela resgata depois da redemocratização do Brasil em 1985, ela faz um resgate aos aspectos democráticos e começa a surgir então a ideia de cooperação, não de competitividade que acontecia na tendência anterior, do arquétipo do herói, do competitivo, do lutador, e isso aqui é superado. E começa a surgir então a ideia de cooperação, de ênfase nos esportes em conjunto, dos alunos serem induzidos à prática das relações sociais. A educação deixa de ter um caráter educativo e passa a ter um caráter mais de socialização e assim por diante. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês e espero ter uma outra oportunidade. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Agradeço à professora Elizabeth por ter me cedido aí esse espaço para que eu pudesse dar essa aula a vocês. E muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.